Fala aí pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Santa Ceia de Drag Queens nas Olimpíadas 2024 em Paris. Qual seria o motivo deles terem feito isso? Ao contrário do que muitos pensam que é apenas uma zombação com os cristãos, essa agenda vai muito além do que as pessoas imaginam. Eles têm objetivos que são não apenas para destruir valores tradicionais como foi o que nós vimos. Mas uma das finalidades principais desses caras é encostar diretamente em você. Caso você não saiba, esses caras estão afetando a parte hormonal das pessoas. E caso você seja homem, esse negócio está te afetando muito mais do que você imagina, para que você um dia, ou os seus descendentes, o seu filho, ou o seu neto, ou seus filhos ou seus netos, uma hora ou outra, façam parte desse grupinho deles. Eu vou lhe mostrar detalhe por detalhe de como eles fazem isso, como funciona essa agenda e como é que eles te afetam. Eu não sei se você sabe, mas no seu cérebro existe algo que se chama hipotálamo. O hipotálamo, ele tem uma ligação direta com a hipófise, e essa ligação é responsável por você produzir um dos hormônios principais que te tornam homem, a testosterona. Mas hoje em dia, um dos maiores inimigos do homem, e poucas pessoas sabem disso, uma das coisas que mais afeta, principalmente no Brasil, todos nós, é isso aqui. É uma água em si, mas substâncias que tem dentro dessa água que são consideradas lixo químico. Eu não sei se você sabe exatamente sobre isso, mas o Brasil assinou acordos com grandes indústrias há tempos atrás, permitindo com que eles possam, em vez de descartar no meio ambiente, diluir na água aquilo que eles chamam de lixo químico. Um dos maiores lixos químicos que temos atualmente é o flúor. Flúor, ele vai afetar diretamente não apenas a sua glândula pineal, atrapalhando o seu sono e a sua produção de melatonina, calcificando parte do seu cérebro, mas também vai afetar o seu hipotálamo, atrapalhando completamente a sua produção de testosterona. O flúor é uma das substâncias que, se você não fizer nada ao longo da sua vida, vai se acumulando gradativamente no seu cérebro e não sai do seu corpo. Uma das formas de você conseguir liberar essa substância é simplesmente ingerindo uma quantidade alta de antioxidantes. Essa imagem que você está vendo aí, ela foi exibida no dia 26 de julho de 2024, na cerimônia de abertura das Olimpíadas em Paris. Uma cerimônia que trouxe mais mensagens religiosas e com cunho religioso do que até mesmo sobre esportes. Essa imagem, ela faz uma representação de uma desconstrução de valores tradicionais que nós temos, principalmente quando falamos dos cristãos. Eles estão representando o momento da última ceia de Cristo, o momento em que Cristo partilhou e ensinou aos apóstolos como eles iriam fazer uma das suas funções principais: partilhar o pão, que faz uma referência à palavra, ao ensinamento de Cristo, não só entre eles, mas com o mundo todo, e também partilhar o vinho, o cálice da nova e eterna aliança, que faz uma referência ao sangue de Cristo derramado no momento em que ele esteve ali no madeiro, sacrificado para que o ser humano, o homem, pudesse vencer o pecado da morte e ter a chance de alcançar a vida eterna pela graça. É um momento de extrema importância. Eles colocaram então ali drag queens, homens que se passam por mulheres e que fazem uma representação de Cristo, os apóstolos. Inclusive colocaram um ser azul ali representando o deus Baco, mas também fazendo uma zombação com o próprio Criador. Deus, o Messias e os apóstolos agora, todos ali de uma forma completamente desconstruída. Uma zombação que envolveu ali até mesmo uma criança. Por que eles colocam essa criança? Porque nós estamos falando de algo que vai além. Estamos falando de uma agenda que se chama Agenda Woke. E a partir de agora, inclusive se você estiver com os olhos abertos, você já ouviu falar sobre isso, mas a cada vez mais que você for assistindo a podridão que o sistema coloca, principalmente nas mídias abertas, na internet, nos periódicos ou nos veículos de mídia, você verá que a agenda woke terá cada vez mais força, porque ela é uma das principais agendas do próprio sistema. Estamos falando aí de uma agenda que tem objetivos sombrios. E aqui no meu tablet eu tenho um resumo disso para você. Para que você entenda, eles vão colocar ali, diante desses objetivos, os seus, podemos dizer assim, interesses principais. Quais são os objetivos da agenda, pelo que eles dizem, tá? Eles vão lutar
pelos direitos LGBTQI+, como você está vendo aqui, pela igualdade e equidade de gênero, que faz com que homem, mulher, trans, binário, não binário, não importa o que seja, tenham a mesma igualdade e a equidade também. Eles possam receber a mesma faixa salarial sem diferença alguma, tá? Nós falamos aí a respeito recentemente disso quando vimos Reinaldo Gianecchini também impulsionando essa agenda, e eles, uma luta constante aí no próprio sistema para que existam banheiros apenas para eles, para que eles possam frequentar até mesmo o banheiro do sexo oposto, mesmo eles nascendo fisiologicamente de outro sexo. Eu não estou aqui falando de pessoas que são homossexuais, tá? Caso você não saiba, existe uma grande diferença entre os ativistas e, obviamente, as pessoas que são homossexuais. Eu não quero desrespeitar ninguém, eu quero que você saiba separar quem é que faz parte dessa agenda e quem não faz. Até porque muitas das pessoas que são homossexuais não concordam com as práticas dos ativistas dessa agenda. Inclusive, esse jogo aqui que se chama Illuminati, a Nova Ordem Mundial, ele tem uma carta que faz referência aos próprios ativistas da agenda woke. E são eles que lutam por tudo isso, certo? Nós temos também objetivos que vão fazer referência a uma justiça racial. Inclusive, isso deu uma polêmica no ano passado, onde muitas das pessoas que são de cor negra falaram assim: olha, eu não quero que você me coloque envolvido com isso. Eu não quero participar aí dessa agenda. Por mais que eles dizem lutar por isso, muitas pessoas negaram a participação, certo? Eles querem uma redistribuição de renda, onde pessoas que têm mais dinheiro passem esse dinheiro para pessoas mais pobres, independente se elas estejam trabalhando ou não, tá? Se você tem um pouco a mais por conta do seu esforço, do seu suor e do seu trabalho, pessoas que estão ali juntamente com eles, que não batalharam por nada, querem ter as mesmas coisas que você, uma redistribuição de renda. Justiça climática, fazem parte total da Agenda 2030, e tudo isso aqui que você está vendo também faz parte da Agenda 2030, tá? Onde eles vão ali trabalhar, enfim, para colocar isso na mente das pessoas. Estamos falando aí de currículo inclusivo também, onde pessoas vão ter que aceitar esses participantes desta agenda sem precisar questionar nada, e também de cancelamento cultural, onde eles vão cancelar aquilo que nós temos como valor cultural na nossa cabeça. Valores tradicionais na sociedade, como por exemplo, os valores cristãos, que eu lhe falei aí quando começamos a falar sobre isso. Por que isso? Porque eles querem que isso seja cancelado. Quais são os objetivos principais disso? O primeiro é dividir para conquistar. A agenda woke, ela vai fazer com que a população fique dividida. O dividir para conquistar, e você já ouviu falar várias vezes sobre isso aqui, faz com que as pessoas fiquem muito mais suscetíveis a serem controladas pelo sistema. Esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, por exemplo, woke e anti-woke. Essa divisão faz com que o sistema consiga controlar e manipular as massas, colocando uns contra os outros, sempre colocando a culpa de um no outro, e assim as pessoas perdem o foco das mãos que controlam tudo ali, que controlam as marionetes, tá? Nós falamos a respeito da destruição da cultura, que é o que nós vimos aí, a destruição dos valores tradicionais. Por quê? Com essa destruição, as pessoas, elas aos poucos vão ficando sem identidade, sem propósito. Elas vão se tornar mais suscetíveis a aderir a novas ideologias, a novos líderes. E assim, essas normas sociais novas, elas podem ser redefinidas rapidamente pela própria elite mundial, fazendo com que as pessoas possam, de certa forma, seguir aí aos líderes, aos novos líderes, ou a um único líder, sem questioná-lo exatamente de tudo aquilo, porque tudo aquilo que ela tinha como base, os valores tradicionais passados pelos seus avós, seus pais, foram destruídos, tá? E também eles trabalham em cima do cancelamento e da censura. Por quê? Uma pessoa que fala algo como eu estou falando aqui, um momento ou outro, vão querer cancelar. E aí eles fazem aquele motim, aquela multidão de pessoas para cancelar alguém que esteja falando algo que vá contra eles, e trabalham em cima da agenda do cancelamento. Esses são objetivos principais. Só que agora eu vou lhe mostrar algo que vai além, pois o sistema trabalha para feminizar o homem. E um dos pontos principais
da feminização do homem, que trabalha de certa forma no escuro sem que a grande maioria das pessoas perceba, é alcançando você com aquilo que é principal, ou seja, com aquilo que você precisa para viver. E como eu te mostrei, um dos pontos principais, e eles conseguem chegar a praticamente toda a população, é a terceirização da água em que nós bebemos. Como é que eles poderiam alcançar todas as pessoas? Poluição, chemtrails, por exemplo? Bom, muitas pessoas estão no campo, como eu, que estou numa área rural, no interior, e muitas das vezes eu estou isolado com um ar mais puro do que uma pessoa que está ali em uma cidade, em uma capital. Então, eles não conseguiriam afetar 100% todas as pessoas. Eles poderiam afetar por conta de comidas, mas muitas pessoas têm horta orgânica. Por exemplo, no meu caso aqui, eu não estou recebendo, os fertilizantes e as coisas que eles colocam nas verduras, por exemplo, nos alimentos. Eles não conseguiriam chegar a todas as pessoas. Muitas pessoas, e a grande maioria agora, não tem um poço artesiano. Elas não conseguem retirar a água e muitas delas, em grande parte do Brasil, não têm permissão para cavar um buraco e fazer um poço artesiano. Elas vão depender da água do sistema. E é aí que eles conseguem alcançar boa parte da população. Porque substâncias que são colocadas na água, como o flúor, por exemplo, afetam os seus hormônios. Eles vão afetar ali a sua glândula pineal, atrapalhando o seu sono, fazendo com que a sua produção de melatonina, por exemplo, seja deficiente. Isso vai fazer com que você, durante o dia, fique péssimo. Mas, principalmente, vão afetar a sua testosterona. Eles vão afetar o seu eixo hipotálamo-hipófise, fazendo com que você deixe de produzir a quantidade correta que você deveria produzir. Essa reportagem que você está vendo aí da Folha diz assim: por que filhos e netos são menos machos do que os seus avós e os seus bisavós? Porque, em certo momento da história, nós temos ali a redução da testosterona no homem. E o que ocorre quando um homem tem a sua testosterona reduzida, que é o hormônio principal para que você seja homem, um homem de verdade? O que ocorre quando você sofre essas consequências, principalmente por substâncias como o flúor que está na água? O que ocorre é que um homem com baixa testosterona, ele vai ter ali o seu estilo de vida completamente afetado. Esse cara, ele não vai poder, por exemplo, não vai ter forças, na verdade, para fazer uma rebelião contra o governo, contra o próprio sistema, contra uma agenda da elite como essa. Por quê? Porque ele vai estar sempre fadigado, cansado, sonolento, desmotivado, quase que depressivo. Inclusive, muitas pessoas hoje pensam que estão em depressão, muitos homens pensam que estão em depressão. Na verdade, esses caras estão apenas com baixa testosterona. Dificilmente foram lá fazer um exame para medir e ver quanto estão os níveis de testosterona e simplesmente estão assim porque estão afetados por toda essa agenda que faz com que os homens, aos poucos, deixem de ser verdadeiramente homens. Eu estou deixando mais um link aí na descrição para que você possa participar de uma comunidade e receber mais informações como essa. Essa comunidade, ela se chama Os Últimos Homens da Sociedade. E aqueles que colocarem o seu e-mail vão receber informações, participando também do meu grupo secreto de WhatsApp, sobre isso. Informações que vão literalmente mudar a sua vida. Tá? Você pode clicar, se inscrever aí, é gratuito. Apenas para que eu saiba quem são aí os últimos homens da sociedade e tenha interesse em participar dessa comunidade junto comigo. Nós estamos falando de manipular o comportamento de pessoas por conta de uma desregulação hormonal, tá? A população mais apática, controlável, menos propensa a questionar aí, as autoridades, são homens com menos testosterona. Estamos falando de controle populacional, porque homens com problemas de testosterona vão ser mais suscetíveis a ter problemas de fertilidade. Tá? Então, esses homens, eles não vão, de certa forma, se reproduzir com facilidade e muitos não sabem disso. Estamos falando também da desconstrução de intelecto. Ao contrário do que muitos pensam, a testosterona ela não vai servir apenas para a sua libido ou simplesmente para te dar músculos quando você vai para uma academia.
A testosterona, ela vai agir nas suas funções cognitivas. Você tem um raciocínio muito mais rápido, mais foco, você consegue ficar alerta aos problemas e aos embates que você vai precisar encarar ao longo do seu dia a dia. Com as suas funções cognitivas debilitadas, meu amigo, dificilmente você vai ter ali o mesmo, podemos dizer assim, caso seus níveis de testosterona estivessem regulados, estivessem normais. Então abra os seus olhos, porque isso não é apenas uma piada, uma zombação, uma brincadeira. Existe uma agenda por trás de tudo isso e que eles querem, aos poucos, fazer com que cada vez mais pessoas, cada vez mais homens e os descendentes desses homens nasçam com essa deficiência hormonal. Esses problemas de testosterona também desregulam os hormônios femininos no seu corpo. E aí já é uma outra história, porque além de abaixar a sua testosterona, eles também trabalham para empurrar coisas, substâncias, elementos que vão fazer com que os hormônios femininos do seu corpo aumentem. Já é um tema para um próximo vídeo. Eu gostaria de saber se você entendeu o que eu estou falando. Eu queria que você deixasse um comentário a respeito disso aqui, se você sabia sobre essas coisas, se você já havia estudado sobre isso, e principalmente, se você for homem, dos últimos homens aí da sociedade, se você já mediu seus níveis de testosterona, para ver se esses caras já começaram a te afetar. Me diga aí, deixe nos comentários ou deixe lá dentro da nossa comunidade, para que nós possamos juntos compreender cada vez mais sobre isso e lutar contra esses caras aí, para sermos de vez a resistência. Valeu, pessoal, compartilhe esse vídeo se possível, passe essa mensagem para frente, ela é importante para que muitas pessoas, principalmente homens e mulheres, porque os homens afetados automaticamente fazem com que, de certa forma, as mulheres também sejam afetadas. E isso faz diferença em nossa vida, pois a grande maioria está cega. Um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.